Ser homossexual é crime e todo aquele que cobrir e ser apanhado pode levar de 8 a 10 anos de prisão. Sabia disso? Tráficos de crianças, abatimentos do Twitter no país e muito mais você vai conferir aqui. Mas antes disso, a Nigéria, assim como muitos países, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Bom, eu não vou negar que a Nigéria muitas das vezes passa do limite. Conflitos religiosos entre as duas maiores religiões dominantes na região, o cristianismo e o islamismo. O que vocês não sabem é que existe muita coisa por detrás disso. Tudo bem, eu não vou estar aqui a falar tudo que envolve esse conflito na Nigéria ou entre outra parte do mundo entre as religiões. Sendo uma república federal e com a maior população da África, com 36 estados, Nigéria, por sua vez, tem muito que se falar. Tem uma longa história imperial, começando dos nativos até a chegada dos europeus na região, conquistando a sua independência do Reino Unido em 1960. A Nigéria já teve vários tipos de governos democráticos, ditadura militar, e suas eleições de 2011 foram classificadas legível para decidir o status político do país. Sendo o gigante da África por diversos motivos, seja pelos conflitos econômicos e culturais, mas esse nome se deve ao fato de que o país tem uma taxa demográfica muito alta. Em 2010 media uma população de quase 150 milhões de habitantes, agora está com cerca de 210 milhões de habitantes. É um país que chega até quase a população do Brasil, tá entendendo? Com mais de 500 etnias, era previsto que um estado como Nigéria teria muita religião. Duas são as mais dominantes, a sul pela maior cristã, pelo norte pela maioria islã, provocando conflitos longos. Estima-se que nesse conflito já se perdeu mais de 1 milhão de pessoas. As leis de cada religião existente na Nigéria entram em atrito com a outra, levando ao nascimento de grupos seguidores capazes de fazer qualquer coisa em nome da religião. Começando pelos extremistas que desde os anos 70 vêm avassalando qualquer cidadão que negue a sua religião. Nasceu os e mais grupos que agem em nome da igreja vêm nascendo. Segundo a estatística, existe uma possibilidade de que o cristianismo seja extinto ao longo dos próximos anos, já que cada vez mais há crescimento na religião islâmica. Ainda é praticado o casamento de menores, sendo uma das regras que a Igreja Islã defende fielmente. Ainda em 2021, o arcebispo da Igreja Católica da Nigéria fez uma denúncia internacional contra o seu governo, já que ele apresenta provas que existem grande genocídio na parte das outras religiões contra o cristianismo, acusando diretamente o presidente do país. E ainda tem os Boko Haram e RUA. Até o ano de 2018, o Boko Haram já havia matado mais de 20 mil pessoas e deslocado mais de 2,6 milhões. O nordeste do país é o que mais sofre ataques contra agentes estatais, cristãos e muçulmanos moderados. RUA se separou dos Boko Haram em 2015 e jurou lealdade ao Estado Islâmico. Ainda eles acreditam que os cristãos sejam seu principal alvo. Depois de quase tudo isso, você pensa que não tem mais nada. Estás enganado. Ainda tem o cenário político e o status social da Nigéria. Crimes, violações, tráficos e tudo assim em companhia. Um país com uma reserva de petróleos é considerado um mercado emergente e ainda se encontra na lista dos próximos 11, mas a maior parte da população se safam, com pobreza extrema e absoluta. O país faz parte de muitos clubes de elite, como membro de grandes destaques como a União Africana, Organização dos Países Exportadores de Petróleos e das Nações Unidas. Até agora, o país é a maior hospedagem de todo tipo de crime que se possa imaginar. Tráfico de drogas, tráficos de armas, piratas, tráficos humanos, tráficos de órgãos, explorações infantis, abusos infantis sexuais. A instabilidade da Nigéria vem na sua maior parte com as suas leis rigorosas não aplicáveis em pessoas da elite, provocando abusos de poderes, abusos dos direitos humanos e corrupção. E a existência de crimes organizados, a presença de gangues de grande escalão, uma palavra que poderia definir isso tudo seria a opressão. Sendo uma república federal inspirada no governo americano, de qualquer forma não faz jus à sua inspiração. O etnocentrismo, o tribalismo, a perseguição religiosa e o patrimonialismo têm desempenhado um papel visível na política nigeriana. Falando dos direitos humanos, são as coisas mais tristes de se ver. Abusos de parte dos funcionários públicos, uso de força excessiva e abuso explícito nas prisões e locais não fiscalizados pelo governo mundial. Trabalhos forçados, trabalhos infantis, atribuições de prisões preventivas prolongadas. O controle de informações quase todos os países têm, mas quando se trata da Nigéria o cenário é muito diferente. Fica parecendo Coreia do Norte. E as suas leis absurdas contra gêneros. Tem o banimento do Twitter.
Nigéria, assim como muitos países, tem uma grande influência no controle das informações públicas, manipulações e legivelmente quase um crime perfeito. O presidente, já sendo um general das Forças Armadas reformado, eleito como presidente em 2015, pagando de democrático após ter estendido seu mandato, os grupos extremistas no centro da África voltaram com tudo. No mês de julho de 2021, o Twitter removeu a publicação feita pelo presidente nigeriano. Em retaliação, o Twitter foi banido no país inteiro até no dia 12 de janeiro de 2022. A remoção se deve ao fato de que ele teria feito uma postagem ameaçando grupos separatistas. Aqueles de nós que estiverem na guerra irão tratá-lo na linguagem que eles entendem. Fecha aspas. Buhari fazia referência à Guerra da Nigéria que ocorreu em 1967 a 1970, a Guerra de Biafra, que deixou milhões de mortes no país. Alguns cidadãos nigerianos, ainda com banimento da plataforma, utilizavam o Twitter com endereço de VPN de países vizinhos. Segundo as leis do Estado, correm risco de sofrer represálias. Falando sobre a lei, existem também de pessoas fora do gênero, segundo o Estado da Nigéria. Ser homossexual é um crime. Toda pessoa que se relacionar com outra pessoa do mesmo gênero e ser descoberta pode levar de 10 a 12 anos de prisão, assim como pessoas cúmplices, 8 anos de prisão. O mesmo se aplica ao casamento homossexual, partindo dos testemunhos, e aos casados serão presos. Nos últimos dias, há protesto na Nigéria por aumento de mortes e sequestros infantis. O crescimento apavora a população. Crianças do sexo masculino viram soldados e do sexo feminino casa ou vira escrava sexual. Na maior parte das vezes, as crianças sequestradas, quando são devolvidas aos seus familiares, os familiares renegam. Relatos dizem isso. Além disso, o casamento de menores ainda tem uma presença bem forte no país. Com uma taxa de refugiados altíssimos, na sua maioria têm um destino na Europa e Estados Unidos da América. São perseguidos e alguns mortos no caminho. Já falamos de muitas bizarrices sobre a Nigéria e ainda tem mais, né? Mas agora eu vou contar algumas coisas muito interessantes sobre a Nigéria que muitos de vocês não sabiam. Que ela foi descoberta por europeus, se vocês já sabiam. Claro, né? Quase todos os países foram descobertos pelos europeus. Quais são esses europeus? Os portugueses foram os primeiros navegadores a chegar na Nigéria. E a Nigéria tem seus pontos fortes. Músicas, economia, estatuto social, envolvimento no mundo cinematográfico e muito mais. Fela Kuti, o multi-instrumentalista nigeriano Fela Kuti, nasceu em 15 de outubro de 1938, na cidade de Abeokuta. Ele foi o pioneiro do gênero musical Afrobeat e é até hoje um dos maiores nomes da música africana, tendo sido também um grande ativista pelos direitos dos negros nos anos de 1997. Kuti morreu em 2 de agosto de 1997, aos 58 anos, vítima de complicações por causa da AIDS. A indústria de cinema da Nigéria já é tão grande que é considerada a terceira maior do mundo, atrás apenas de Hollywood e Bollywood na Índia. Nollywood, como ficou conhecida, tem uma particularidade em relação aos seus concorrentes. Não existem salas de cinema na Nigéria, por conta da violência no país, e a produção se baseia no Home Video. São aproximadamente 15 mil videoclipes e alocadoras espalhadas pelo território nigeriano. A Nigéria é o país que possui mais gêmeos do mundo. A Nigéria tem a maior taxa de nascimento de gêmeos em todo o mundo em comparação a todos os outros países. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir a razão biológica ou genética para que o fato ocorra. De acordo com registros arqueólogos, a Nigéria é um dos locais mais antigos de existência do homem. Há ocupação humana desde 9000 a.C., na região onde hoje é o território nigeriano. Além disso, na mesma região surgiu uma das primeiras civilizações, a sociedade Nok, que existiu entre 500 e 200 anos antes de Cristo. A Nigéria é um dos maiores produtores de petróleo da África, ao lado de Angola. Apesar da produção movimentar a economia local, ela também gera desafios para o país, como o roubo da matéria-prima por grupos militares e vazamento na região do rio Níger. A terceira ponte continental é a maior ponte de toda a África. Ela liga o continente à Ilha de Lagos.